aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil no programa Esporte Center. Ruel, ela traz toda a análise sobre o pênalti, né, que foi muito falado aí, que foi para o Palmeiras, que não foi marcado, o pênalti que Pedro sofreu e que bom, né, que foi marcado, e algumas faltas que ela ressaltou que a arbitragem, né, o juiz aí ele não marcou em cima do Arrascaeta. Vamos saber todos esses detalhes, essas polêmicas aí e, claro, mais sobre esse jogo que, além das polêmicas, também trouxe muita coisa boa. 3 gols em cima do Palmeiras. Gente, o Flamengo desceu os gols em cima do Palmeiras, que tá tonto até agora. É isso aí. Fica comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. Deixa seu like e fica comigo até o final para não perder nada. Vamos pro vídeo. Do Flamengo no Maracanã, mais de 71 mil torcedores presentes para aquela que seria a decisão do campeonato, não é? Vamos discutir e vamos discutir também alguns lances como esse. Logo no comecinho do jogo já tem a primeira reclamação, Jailson. Eu achei pênalti. Achei pênalti do Jorginho, sim, porque com os dois braços, né, acaba ali causando um impacto no Gustavo Gomes. E a arbitragem deixou o lance passar, e aí o Rossi... Tudo bem, a pivôzada do Pedro é brincadeira, o passe é sacanagem, mas a bola do Rossi pro Pedro é de um treinamento espetacular, assim. E aí todo o desdobramento e o gol na sequência do Arrascaeta. Pega a defesa do Palmeiras aberta e o Arrascaeta faz então 1-0. O Palmeiras tenta responder e a gente vai ver os lances aí, com jogadas também do Vitor Roque, e a gente tá vendo pra lá, pra cá, e teve a contusão também do Léo Ortiz. Pouquinho antes, né, naquele lance que o Vitor Roque cai em cima do... Foi, aí ele sente e aí volta pro jogo, depois cai, não dá mais, e aí é uma confusão que vai resultar num gol do Palmeiras, porque a comissão não se entende, o Felipe fica pedindo ali, né? E aí, substitui ou não, vai voltar ou não? Não volta, tem lateral, o Danilo não entra, o Flamengo recupera a bola, o Danilo não entra, e aí cruzamento pro gol do Palmeiras, o gol de empate. Eu reparei agora que o Kelvin, ele comemora antes do Vitor Roque cabecear. Antes dele cabecear, exatamente. Ele fez um bom jogo, né, o Kelvin? Baita cruzamento do Kelvin. E a entrada dele também é por isso, né? Porque ele é muito bom nessas bolas. E logo depois, aí um outro lance aí bastante discutido, não o pênalti, mas o que antecedeu a penalidade, essa sim, o pênalti. Isso aí não tá nem em discussão. Pênalti, né? Não teve discussão. A resenha sobre o lance anterior, né, do Vitor Roque lá atrás com o Danilo, se eu não estou enganado, e depois o Pedro com o Fux, não é isso? Isso. E aí o Aníbal, né, vacilando. Vacilou. Aí tem um vacilo do Aníbal, mas vamos dar mérito pro Pedro também. Claro, novamente, porque era isso que o Felipe Luiz cobrava dele. Quando teve toda aquela resenha, aquela discussão. Ele gabaritou, né? Ele gabaritou os pedidos de um atacante. Pênalti sofrido, pivô e recupera a bola e marca. É isso. Depois, na segunda etapa, algumas mudanças, mas o Palmeiras em cima também tentando, pelo menos, empatar a partida. Tem lance aí com o Felipe Anderson, que acho que fez um bom jogo, Mari. Achei também que fez um bom jogo, assim. É difícil da gente pontuar individualmente alguém ali, né? O coletivo dos dois lados, principalmente do Palmeiras, aconteceu e foi muito bem. Teve Carlos Miguel ontem entrando como titular. Teve depois mudanças do Abel no segundo tempo, tentando, né, buscar o resultado. E aí depois a gente vai ver a jogada do Sousa pro gol do Gomes. É essa aí, né? Sousa para ele esquerda e o Gomes marcando. Já no finalzinho do jogo, né? Já nos acréscimos praticamente o gol do Palmeiras, e depois no final do jogo também algumas reclamações dos palmeirenses. O Piquerez acabou sendo expulso também, tá? A gente, claro, ouve os destaques da partida lá, o Facundo também em cima do Wilton Pereira Sampaio. João Martins e Piquerez, né? Os dois expulsos. E o Fux também, ó, indo lá falar, e o João Martins, né? Então, a gente também destaca, olha só, os números dessa partida. Flamengo e Palmeiras, então 47% de posse do Flamengo. Palmeiras teve mais posse, mais finalizações e mais finalizações certas. As grandes chances do Flamengo foram mais numerosas, 4 contra 2 ações na área do rival, aí sim a vantagem rubro-negra. A gente já vai chamar o Cícero Mello, então, direto lá do Maracanã, pro Cícero trazer pra gente os personagens do jogo. Cícero, reclamações de um lado, avaliações do outro e tudo que envolveu a vitória rubro-negra no Maracanã. Cícero, bom dia.
Bom dia a você, Bruno, Mari Pereira, ao Jailson Vilas Boas e ao Fã de Esporte. Voltamos ao palco desse grande jogo de futebol Flamengo e Palmeiras. Estamos aqui no estádio do Maracanã, em frente à estátua do Bellini, que é um ponto tradicional de turistas. Está cheio de turistas aqui querendo tirar foto, comprar lembranças aqui do Maracanã. Então, ontem tivemos quase que um recorde, 71.651 torcedores, mas não bateu o recorde deste Campeonato Brasileiro e da temporada, que também é do Flamengo. Esse foi o verdadeiro jogo, a gente fala muito em jogo de 6 pontos, né? Qualquer jogo é jogo de 6 pontos. Esse não, esse foi o verdadeiro jogo de 6 pontos. Se o Palmeiras tivesse ganho esse jogo, já teria encaminhado muito bem o título, faltando 10 rodadas para terminar o campeonato. Então, foi uma importante vitória do Flamengo. O grande destaque do jogo foi o atacante Pedro. Ele fez um gol, o 12º dele no Campeonato Brasileiro. Deu uma assistência para o 15º gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, mesmo sendo meia, ao lado do Caio Jorge do Cruzeiro. E o Pedro ainda sofreu um pênalti. O Felipe Luiz chegou a dizer que ele tem que ser convocado, acha que deveria ser convocado para a Copa do Mundo pelo técnico Ancelotti na seleção brasileira. Agora os dois times estão com o mesmo número de pontos, 61 pontos ganhos. A diferença no regulamento é que o Palmeiras tem uma vitória a mais, 19-18, faltando 10 rodadas. Isso vale dizer que se os dois times obtiverem os mesmos resultados, ou vitória ou empate, derrota até o final do campeonato, o Palmeiras vai ser campeão pelo número de vitórias. Muita polêmica aí na arbitragem, reclamação de ambos os lados. Vamos ouvir o José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, português, e também o técnico Felipe Luiz falando justamente sobre a arbitragem. Tiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também, como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o quê, como é que ele se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que têm sido os últimos jogos deles. Está bem? A única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Então o técnico Felipe Luiz, José Boto, agora cada time vai ter que ficar monitorando o outro em cada rodada. A próxima, a 30ª rodada do Brasileiro, sábado o Flamengo tem um jogo difícil com o desesperado Fortaleza no Castelão, e que está no C4, né? E no domingo, no Allianz Parque, outro jogo difícil para o Palmeiras contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo tudo ou nada para o Cruzeiro. A Arrascaeta ontem sofreu uma tentativa de assalto na saída do Maracanã. Ele estava com a família, com a esposa, grávida no automóvel que tem... Por sorte é um carro blindado, né? E 2 armas apontadas para o carro. Mas ele conseguiu sair com tranquilidade, apenas lamentou essa violência urbana que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Uma baixa aí por lesão, Léo Ortiz, que saiu no lance com o Vitor Roque aos 26 minutos do primeiro tempo, com a perna imobilizada direto para um hospital. Fez exames de imagem, radiografia e ressonância magnética. Por sorte não teve fratura, né? Ele teve um estiramento do ligamento no tornozelo direito, não se sabe ainda o prazo de recuperação. Finalmente, próximo jogo do Flamengo antes do Brasileiro será um jogo importantíssimo, semifinal da Libertadores da América, primeiro jogo de ida aqui mesmo no Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Racing da Argentina. Até já, Bruno. Você já volta, Cícero, e tem muito, sim, de Libertadores. O Edu Afonso está com a gente aqui, porque o Palmeiras não gostou, hein, Edu, dessas declarações do Boto e do Felipe Luiz, e ainda da repercussão toda das decisões da arbitragem, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Muito bom dia a você, ao Jailson, a Mari, ao Fã de Esportes. Palmeiras voltou do Rio de Janeiro com essa reclamação no chamado jogo de 6 pontos. Não perdeu a liderança,
tem uma vitória a mais que o Flamengo, tem o mesmo número de pontos e agora tem uma semana extremamente importante para o restante da temporada. Quinta-feira em Quito, a LDU pela semifinal da Copa Libertadores, e se a gente chamou esse jogo de 6 pontos, tem que chamar o próximo também, domingo no Allianz Parque, 20h30, contra o terceiro colocado Cruzeiro. É uma semana bem complicada para a equipe do Palmeiras. Bem, a arbitragem esteve realmente como ponto principal do pós-jogo para o Palmeiras. O Anderson Barros deu declarações à assessoria de imprensa do Palmeiras, não concordando com declarações do Boto, não concordando com algumas declarações do Felipe Luiz. Mas o Palmeiras vai agir, segundo o próprio Palmeiras, pelo protocolo. Vai manifestar toda essa insatisfação na reunião dos clubes com a comissão de arbitragem nesta segunda-feira. São 3 lances que a nossa rede digital e também o site apurou. Primeiro, esse pênalti claríssimo em cima do Gustavo Gomes no início da partida. E depois, faltas que originaram o segundo gol do Flamengo. Tanto no início da jogada em cima do Vitor Roque, como também no Bruno Fux, antes da marcação do pênalti que foi cobrado pelo Jorginho. São as 3 principais reclamações, além, claro, do que disse o Gustavo Gomes, que fez o segundo gol do Palmeiras, sobre aquilo que o Wilton, o árbitro da partida, da forma como ele se comportou ao final do jogo, na comunicação com os jogadores do Verdão. Vamos acompanhar o Abel Ferreira falando um pouquinho da arbitragem deste jogo, que foi uma decisão ontem lá no Maracanã. Do árbitro especificamente, não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos, e cada um tira as suas ilações. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. Já falei suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Podíamos ter feito, se foi em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer golo, porque é um penalti, claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Muito bem, tá então Abel Ferreira citando esses 3 pontos, Bruno, importantíssimos, reclamados pelo Palmeiras. Time viaja amanhã para Quito para o jogo de quinta-feira, o Everton fora, e para domingo contra o Cruzeiro, Piquerez suspenso também fora, Brunão. Não ainda. Obrigado, viu, Edu? A gente já volta a conversar com você bastante, claro, sobre os aspectos ali do jogo, as escolhas do Abel, as escolhas do Felipe Luiz, o mérito do Pedro, o mérito do Arrascaeta, mas a gente começa trazendo as novidades e as informações que envolvem a arbitragem. Por isso a Renata Ruel está aqui com a gente. Tudo bem, Rê? Bom dia. Bom não dia. sei se é tão bom assim de novo, né? Já que eu tô aqui. Mas polêmicas não não por faltam. você, bom dia. Bom dia. Bom dia. Polêmicas não faltam para o dia de hoje. A gente conversou com a comissão da arbitragem, tá? E a gente vai trazer qual que é a visão da CBF em relação ao que aconteceu ontem. Mas vamos começar mostrando como o VAR, então, analisou esses lances que são talvez os mais polêmicos do jogo, tá? Então a gente separou aqui a questão do pênalti no começo do jogo, que o Palmeiras reclama em cima do Gustavo Gomes, e depois o pênalti marcado também em cima do Pedro. Vamos ver como o VAR e o Wilton avaliaram ali em campo. Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda, Wilton, aguarda. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não Perfeito. tem esse impacto. Não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Pode seguir. Okay. Existem 2 braços na costa, os 2 braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Na falta. Ataque. Pode jogar aí, cara. Eu não vi nada de errado aí não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Tá marcado que estiver na... Tem o trombão, um encontro aí, não foi nada. Ataque. Possível penal. Campo marca o pênalti, tá? Não precisa falta de ataque antes. Vamos ver o possível penal, tá? Esse é um pisão dentro da área, tá? Claramente tem um pisão que impacta na queda dele. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado, só vamos checar o APP, tá? O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho.
Já foi checado 2 possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? Rê, aí tá claro então como a arbitragem avaliou os lances. Você concorda com a avaliação? Não, eu não concordo com a avaliação. Primeiro, no pênalti no Gomes, não é um braço de referência. Uma coisa é eu ter um braço de referência, até de proteção, de disputa de bola de jogador. Outra coisa é eu fazer um movimento para frente, inclinando o meu corpo, com o braço esticado. O jogador, em nenhum momento, ele sobe para cabecear ou disputar essa bola. O Gomes vai, e a hora que o Gomes vai cabecear... É o Jorginho, né? Isso. Ele só vai no corpo do adversário. E tem, sim, a ação de empurrar. Tem, sim, a ação de impacto. Não é só um braço de referência. Eu tô aqui. Você tá aí. Não. Tem essa inclinação do corpo para frente, tem a ação de empurrar. Para mim, dentro da regra, um pênalti claro. E esse é o problema. Mais um erro claro que... a arbitragem comete. Na sequência, e depois a gente avalia, mas tem a outra revisão da questão do pênalti em cima do Pedro. Acho que o pênalti ali, o lance do Fux no Pedro, ali tá muito claro que é pênalti, né? Exatamente, eu acho que a ação do Fux no Pedro é de pisão e é pênalti. A questão é antes. E até pelo áudio do VAR, eles falam que o lance do Vitor Roque, eles não podem avaliar, analisar, porque não faz parte do APP. Isso mostra, mais uma vez, que não entendem de futebol. O protocolo do VAR não fala que você deu um toque para o lado, deixou de ser APP. Não, é você entender de futebol e entender o que é uma fase de ataque. O que é você estar numa organização ofensiva, né? E você já ir diretamente pro ataque. Nenhum defensor do Palmeiras toca a bola. Depois dessa roubada de bola com falta no Vitor Roque, a bola toca em 4 jogadores, Aí você tem um toque pro lado e aí tudo sim vertical. E aí sai o pênalti. Isso é entender de futebol, que a gente fala que a arbitragem não entende. A hora que a arbitragem ignora que isso é fase de ataque e é um APP, mostra novamente que não entende o jogo. Não é início de uma nova jogada? Não é o início. O toque do lado não, Bruno. Automaticamente, em quantos segundos você vê ali a fase de ataque e o pênalti acontecendo. E aí, lembrando que é importante a gente falar. A gente fala de APP muito, tá acostumado a ver APP, né, que é o início da fase de ataque em gol. Houve esse falta. É o passo pra trás, o que eles falam. Mas aí você tá ainda na jogada de ataque, É a mesma jogada, né? É a mesma jogada. É uma fase de ataque. O time tá atacando. É você entender de organização, de tática. E que a nossa arbitragem não entende. E num pênalti, assim como num gol, você também pode rever, né? Se houve um APP ou não. O protocolo te dá isso. E para mim, ali, a falta no Vitor Roque já é clara. Era APP sim, e para mim o erro já começa aí. Quer acrescentar, Mari? Eu fiquei só com uma dúvida, porque assim, eu tenho a impressão de que esse lance em cima do Vitor Roque... Danilo e Vitor Roque, era uma clara oportunidade do Palmeiras puxar um contra-ataque. Porque ele tenta se projetar para conseguir... E ele faz muito bem isso, né? O Vitor Roque, assim como o Pedro. Ele usa aquele corpo de pivô para virar e sair jogando. O Danilo tira ele da jogada. E aí... Não acha que ele tá com o corpo muito solto? Não, eu não acho que ele tá com o corpo muito solto. Mas a minha dúvida o lance acontece, o gol sai... O pênalti, sai, aí gol. Por que o VAR entende que ele não precisa revisar essa falta, sendo que em outros tipos de jogada, quando sai gol e tem uma falta lá atrás, uma roubada de bola ainda no campo defensivo... Porque o VAR ali avaliou que o passe para trás é o reinício de uma jogada. Eles acham que não é o chamado APP. É isso. Ele considerou que o passo pro lado... Mas a própria ação do Vitor Roque é de disputar a bola para poder sair em contra-ataque? Então, mas é por isso que eu falo. Para mim, é mais um erro do VAR. É falta de entendimento de jogo do que é uma fase de ataque, início da jogada, roubada de bola. Porque ali, você não precisa nem revisar o Fux depois. Sabe, ali pra mim a falta no Vitor Roque já é clarinha. E você acha que foi falta no Fux? No Fux, se você entra na questão da regra de empurrar, eu acho que é o mesmo critério do Gustavo Gomes.
E até o André Kfouri falou isso ontem. Se você acha que é falta no Gomes, para mim é falta. Por quê? Porque aí você também tem a questão da regra. Quem ocupa primeiro aquele espaço? O VAR até fala que é o Fuchs que vai na ação. Mas pelas imagens que eu vejo, o Fuchs ocupa aquele primeiro espaço e o Pedro vem. E tem até uma imagem de trás do gol que o Pedro faz assim com as duas mãos. Se ele empurra, é falta. O primeiro lance, ele acontece com 2 minutos de jogo. Internamente, a avaliação do Palmeiras, essa informação não é a opinião nossa aqui, a avaliação do Palmeiras é que aquela pressão toda durante a semana tem consequência em o VAR não intervir. Você acha que isso acontece? Bruno, eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente falar. Primeiro que a gente fala assim, tem que profissionalizar. Profissionalizar vai resolver. Resolver o quê? O que é profissionalizar? É você pagar um salário fixo para o árbitro e dar treinamento constante? Não é só isso. Como você treina, o que você treina, quem te dá o treinamento. Esses árbitros passaram uma semana inteira na Granja Comari treinando, para sair de lá e cometer erros claros de novo. Ou seja, não é só o treinamento, não é só você profissionalizar, é como profissionalizar. Para mim, e aí isso é minha sensação, tá? O Wilton, que é um árbitro de Copa do Mundo, ontem, com esse lance, com 2 minutos de jogo, o que me deu a sensação que era um árbitro jovem, apitando o seu primeiro jogo e totalmente inseguro, com medo do jogo. Porque um pênalti claro desse você não dá... eu não vi no campo. Você não viu no campo, você está mal posicionado. Mas você acha que isso é por conta da discussão toda? Eu acho que a pressão que fizeram em cima da arbitragem... Entendeu? Durante essa semana, as 2 últimas semanas, sim, estão fazendo os árbitros entrar em campo com medo. Até o Wilton, que tem Copa do Mundo. Até o Wilton. A sensação que me deu ontem era um árbitro jovem, inseguro, entrando no campo de jogo. Mas aí não é o VAR que tem que falar assim, ou inconscientemente para o VAR passar o seguinte, se eu interferir agora aqui com 2 minutos, já vão falar que o VAR não deveria ter... intervir. E aí você tem que ter árbitro firme no VAR. E aí a gente tem até outro ponto no VAR. A gente falou muito, né, que rola entre a arbitragem. A lista FIFA do próximo ano já foi enviada para a FIFA. Dentro disso, parece que em árbitro e assistente você não tem mudança, mas no VAR pode ser. E sabe quem pode entrar como árbitro VAR FIFA? Justamente o Wilbert, que era do jogo São Paulo e Palmeiras, e o Caio Max, que era o VAR ontem de Flamengo e Palmeiras. Os dois estão concorrendo forte. Pode ser que o nome deles já esteja na lista. E aí você novamente fala de VAR, que não tem conhecimento de jogo, porque a gente viu isso nos 2 jogos. E ainda você tem outro ponto no VAR de ontem, Bruno. O Rafael Klein era o VAR 2. Rafael Klein era o árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Ele estava no VAR de ontem, com todo esse jogo, com toda essa pressão, em menos de 30 horas. Hoje ele estará apitando na Vila Belmiro, Santos e Vitória. Isso é erro de comissão, isso é erro de escala. Quando a gente fala que a maior culpada é a comissão, é justamente porque o produto final está ruim, mas uma semana na Granja Comari treinando. Para você sair e cometer erros claros e óbvios de novo. E aí eu vou falar, né? Tem, acho que a nota... vamos ver como a... Eu tenho que falar em cima disso também. Então, depois eu tenho uma outra pergunta em cima do Wilton, mas a nossa produção, o Luciano Borges conversou, então, com a cúpula ali da CBF, da arbitragem, tá? Então, eu vou ler, até a matéria está no espn.com.br, mas tem um trecho aí que é bem interessante que eles avaliam da seguinte maneira, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Para marcar um pênalti é necessário que seja um pênalti de verdade, não uma defesa de tese, como temos visto quando o clubismo ferve no sangue de alguns. Então é isso. Para a arbitragem, a arbitragem, para a comissão de arbitragem, a arbitragem do Campeonato Brasileiro ela é correta. O problema é o clubismo que ferve no momento das análises, Renata. Ou seja, para a arbitragem, o que todo mundo está falando que foi pênalti claro no Gustavo Gomes, não foi. Eu acho que a nota da arbitragem fala muito sobre a arbitragem e a comissão de arbitragem. Eu acho que, eu já falei isso aqui há 15 dias, essa arbitragem vive no mundo paralelo.
é um mundo paralelo. O que ela tá vendo, ninguém tá vendo. Tá lá nos 99% lá que eles acham de acerto e que ninguém enxerga. E aí, como que você vai melhorar alguma coisa se você não admite o que tá todo mundo vendo que tá errado? Então, fala muito, é uma nota que fala muito sobre como está a arbitragem atualmente, infelizmente. O que vocês acham? O que você acha, Jailson? A arbitragem, ela tá, ou a avaliação, ela é contaminada por clubismo? Mas isso daí a gente já está falando há bastante tempo. Na hora lá que rolou... A gente falou isso aqui, inclusive, quando rolou do Palmeiras e São Paulo, que o Abel não falou na coletiva. Seria uma ótima oportunidade de falar. Ele não ia falar. E é óbvio que não vai falar. Todos os clubes, ninguém fala, como o Felipe Luiz não falou ontem. Ninguém vai falar quando o time é beneficiado. Só vão falar quando é prejudicado. Normal. Assim, os lances de ontem, o do Gustavo Gomes eu achei pênalti. Para mim, o Jorginho faz a carga mesmo no Gustavo Gomes. Mas agora, o segundo lance lá do Vitor Roque... O Vitor e do Bruno, você não achou? Eu não achei. Eu não achei porque o Vitor Roque, em diversas jogadas, isso também eu já estou falando aqui há bastante tempo, que o Vitor Roque tem várias vezes que ele deixa o corpo um pouco mais mole. E é isso, inclusive, é uma situação que a gente falou aqui de reclamação que os jogadores não ajudam os árbitros, que é a famosa bundada, que é o atacante dá lá a bundada no zagueiro para ser derrubado e são aquelas faltinhas que vão picotando o jogo. O Vitor Roque estava ali tentando com o Danilo, aquela briga, o Danilo desloca o Vitor Roque já cai lá, com os braços abertos. Se ele desloca, não é falta? Não, eu não achei falta. Eu tô te perguntando nisso. Como você mesmo acha, sim, falando deslocar... Porque o Danilo tá tentando ultrapassar o Vitor Roque e o Vitor Roque tá ali com o corpo dele. Só que para mim o Vitor Roque já deixa o corpo mole. Da mesma forma que ele deixa em outros lances. Eu não achei falta, mas eu respeito sua opinião e respeito também, enfim, quem acha que foi falta. Eu não achei também, na sequência, para mim ali, do Pedro com o Fux antes, eu achei até... Antes do pênalti. Antes do pênalti. Tá, eu achei até ali estranho o envolvimento deles dois e tal. Do empurrão? Do empurrão e tal. Mas, enfim, o Wilton lá achou que por nada, o VAR também não. E o Wilton ontem deixou de marcar várias faltas. Várias faltinhas. Entendeu? Várias faltas. Então, sabe qual foi? Mas aí a minha impressão é que ele ele tá inseguro no primeiro lance do Gomes e não marca pênalti. A partir dali, ele perde o controle e deixa o jogo correr. E isso é importante falar. E aí você tem pisão em um, você tem empurrão do outro, dos dois lados, e ele perde o controle da partida. Essa foi a sensação que eu fiquei. Eu acho importante essa sua análise, porque é assim, você tem um lance capital com 2 minutos de jogo. Você erra em um lance capital com 2 minutos de jogo. Por isso que eu até falei, para mim, o Wilton parecia um jovem assustado no campo. E aí você perde o controle. Se você não... não sei se vocês vão lembrar, mas tem um jogo, Corinthians e Santos, que teve o triplo impedimento que a gente fala. Foi o impedimento que o assistente não deu, teve o segundo... Na época não tinha VAR também. Não tinha VAR. E assim, foram 3 impedimentos na sequência e saiu gol. Se não me engano. Acho que foi, gol do Corinthians. Se não me engano. E assim, foram 3. O que acontece ali? Sabe quando o assistente... E aí você até conversando com o assistente, ele te fala isso. O que acontece? Eu desconcentrei no primeiro, quando eu vi já aconteceu o segundo. Aí o segundo eu já desconcentrei, quando foi ver já estava o terceiro. E aí já virou aquela zona e não tinha vai para chamar. Então assim, um erro seu logo no início de jogo, sim, pode comprometer o seu equilíbrio emocional, o seu jeito de... fazer o jogo, e pra mim, assim, tiveram vários lances pros dois lados. Teve um empurrão do Gomes no Arrascaeta, que foi muita falta ali, que não interferiu, não foi uma jogada de perigo, mas foi muita falta, que ele também não deu. Sim. Teve até um lance do Pulgar, de entrada mais forte, de perna ali, sabe? Então, assim, foi erro e erro. O último lance do jogo também, que o Palmeiras tenta sair no contra-ataque, rolam 2 pancadas, dos dois lados, inclusive o Wilton Pereira deixa seguir o jogo e acaba a partida. Nação rubro-negra, a polêmica da arbitragem continua. O clima está cada vezes mais tenso, né? E como vocês viram aí, a Ruel deixou bem claro que se teve erro da arbitragem a favor do Flamengo, também teve contra o Flamengo e a favor do Palmeiras, né? Ou seja, ninguém pode reclamar de nada, né? Ninguém pode reclamar de nada. Nem nesse jogo, nem no último jogo que o Palmeiras, né, levou vantagem em cima do São Paulo, né? Então, tem que ficar quieto todo mundo e seguir o campeonato, já que não tem jeito, né? Porque se
reclamar. Se resolvesse para todos os clubes, ótimo, mas não vai resolver, né? Sempre alguém vai sair beneficiado e outro prejudicado. Então, já que é assim, que seja cada jogo, alguém leve a vantagem, né? Infelizmente, essa é a arbitragem do Brasil e a gente não pode fazer nada. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. Deixa aí aquele like marotinho para nos ajudar no crescimento do canal, para que o YouTube entenda que vocês querem continuar recebendo vídeos diários aqui no canal, galera. Lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil no programa Sport Center. Até o próximo vídeo.